Esse vai ser que bom que você pronto? Nós podemos começar. Bom dia a todos. É com muita alegria que nós estamos recebendo todos vocês aqui hoje, não é? Olha que coisa gostosa, casa cheia, coisa boa, não é? E com que satisfação nós temos de estarmos recebendo a nossa Sueli Caldas Schubert, escritora, oradora, médium, trabalhadora na seara espírita há muito... Não vou falar isso, não é Sueli? Há muito tempo, tá? Então posso falar, há muito tempo. Sueli, eu gosto de um livro que ela tem, O Semeador de Estrelas, que para mim é a melhor biografia do Divaldo Pereira Franco. É uma biografia amorosa, é uma biografia sincera, boa de ler, gostosa de ler. E eu acho que de todos os biógrafos do nosso Divaldo Franco, ninguém foi tão feliz, na minha opinião, como a nossa querida Sueli Caldas Schubert, né? Então, pediram para eu avisar vocês, as pessoas que vieram para receberem o passe no fim da reunião, haverá a equipe de passistas providenciando os passes. As pessoas que compraram os livros da Sueli e desejarem o autógrafo dela, ela estará aqui no fim da palestra para fazer o autógrafo, tá bem? Vamos iniciar então com uma prece, aí a Sueli estará à vontade para estar conosco. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos com tanta alegria num dia tão bonito como este, que possamos todos nós recebermos do plano maior o auxílio, a orientação, as informações de que possa valer para a nossa vida, possa valer para o nosso caminhar. Rogamos sempre que a espiritualidade abençoe a nossa oradora, a Sueli, envolva em todo o seu amor e que ela esteja em casa neste momento em que vai iniciar o seu trabalho. Jesus nos abençoe a todos e nos deixe a sua meiga e suave paz. Que assim seja. Bom dia a todos. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam. É com muita alegria que retorno a essa cidade, a essa casa, agora que a reforma aconteceu, uma casa nova, de tão bonita que está. Eu fico muito feliz com isso. E nós vamos falar sobre esse tema que nos foi solicitado, porque realmente é um desafio. Nós temos hoje esse desafio para a vivência do Evangelho. Então, nós vamos comentar um pouco a respeito disso, porque a importância dessa vivência, cada um de nós já sabe perfeitamente. Quando o mundo está passando essas lutas, guerras, inclusive também catástrofes que acontecem frequentemente, e guerrilhas, terroristas, isso tudo que está acontecendo, os crimes aqui no nosso país, os acidentes, e nós ficamos às vezes terrivelmente impressionados com esses crimes hediondos, que nós às vezes pensávamos que já tínhamos ouvido falar de tudo, e de repente acontece algo, uma atrocidade de um ser humano contra o outro, e isso tudo nos leva a pensar: o que está faltando à humanidade? O que está faltando ao ser humano? Por que as criaturas estão nesse tipo de vivência? O que vai acontecer afinal de contas? E então, nós vamos fazer essa reflexão essa manhã. Porque se o Evangelho do Cristo estivesse realmente sendo sentido e vivido,
a coisa seria completamente diferente. A situação não estaria nesses extremos que nós temos visto. E as pessoas teriam mais consciência, mais respeito à vida, mais respeito ao próximo. Tudo isso que o Mestre ensinou e que às vezes nós pensamos assim, mas isso está tão longe. Foi aqueles tempos do Cristo, há 2000 anos. Como é possível trazer isso tudo para a nossa vida? É possível. Claro que nós vamos lembrar dos mártires que se entregaram para o holocausto, nos circos, e tudo aquilo que nós já ouvimos falar, não é, a respeito disso. É bem diferente nos tempos atuais, felizmente, não é? Então nós não temos um leão pela nossa frente, como também um poste de martírio, como era aquela época. Mas temos as vivências, que são às vezes bastante sofridas, complicadas, e as pessoas às vezes se sentem assim numa encruzilhada da vida. E o que vou fazer? Que atitude tomar? E essas coisas todas levam as pessoas, muitas vezes, a se sentirem um tanto perdidas, ou então desestimuladas, depressivas. Isso tudo acontece, porque é próprio do nosso tempo. Vamos fazer, depois dessa reflexão, esses desafios para a vivência do Evangelho, trazendo também para a família, porque a família é a célula, nós sabemos disso, da sociedade, não é? Então, quanto mais nós trouxermos para esse entendimento, sobretudo a educação, que é a base de tudo, não é? Então, nós teremos uma condição melhor. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso, começando, eu fico sentado porque eu não posso ficar em pé devido a problemas. Começando aqui com esse texto em que Jesus vai ser interrogado pelos fariseus. E Jesus então, sobre essa pergunta, quando vem o reino de Deus, em resposta ele disse, o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus falou muitas vezes sobre o reino de Deus. Só no capítulo 13 de Mateus, nós vamos encontrar 7 parábolas, todas elas falando sobre o reino de Deus. Mas, na verdade, depois, Jesus vai dizer, o reino não está aqui nem ali. Embora que as pessoas que ouvissem as parábolas, que estavam ouvindo as pregações do Mestre, imaginavam que o reino, um limite dali para frente era o reino, alguma coisa assim. As pessoas não sabiam explicar. Mas Jesus vai dizer que o reino está dentro de nós. E isso é algo que hoje nós começamos a entender. E ao longo da nossa conversa dessa manhã, nós vamos falar um pouco mais a respeito desse reino de Deus dentro de cada um de nós. Vejamos a seguir a respeito de o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sabemos comemorando esse ano 150 anos de lançamento. E na introdução, Allan Kardec coloca da seguinte maneira, falando do Evangelho de Jesus. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Muito bem. Então, nós estamos vendo aqui que o próprio Allan Kardec está mencionando a importância desse código divino, que são os ensinamentos do Cristo, todo esse legado que ele deixou para a humanidade. E ele vai dizer que diante desse código, até mesmo a incredulidade se curva, acaba entendendo, acaba aceitando, acaba tendo noção a respeito disso, ou necessidade, carência de encontrar as respostas. E aqui Allan Kardec diz, não é, que é um terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual todos podem colocar-se.
Nós vemos aí, não é, milhares de pessoas que estão nos templos para seguirem os ensinamentos de Jesus. Entretanto, a leitura que muitas vezes é feita, a interpretação daquilo que o Mestre deixou para a humanidade, apresenta distorções, apresenta ainda certas crendices, como o inferno, por exemplo, que existe inferno e que as pessoas vão para o inferno. Quem não seguir determinado ramo do cristianismo vai para o inferno. Isso é ainda uma crença primária, não é? Porque cada vez mais as pessoas entendem que é impossível que Deus, sendo todo o poder, e na definição, por exemplo, de João o Evangelista, Deus é amor, para dar uma ideia completa do Criador, é claro que se Deus é amor, se Deus criou o universo, se Deus é aquele que cuida de tudo e nos criou, Ele não iria criar seus filhos para irem para o tal do inferno eterno, do qual a pessoa jamais sairá de lá. Então, esses tipos de ideias ainda estão presas às questões mais primárias, não é? E a doutrina espírita veio abrir um leque de ensinamentos, um horizonte muito vasto. A doutrina convida o povo a pensar. Nós precisamos pensar. Não podemos ficar com o nosso pensamento engessado. Ou seja, mais ou menos lá na Idade Média, no pensamento ainda medieval, nós temos que abrir o nosso pensamento, abrir a nossa mente, o nosso horizonte mental. Mas ainda aqui, logo na sequência, sobre o código divino, Allan Kardec coloca quais seriam então as condições, ou a circunstância, ou a regra de procedimento para que a pessoa pudesse estar bastante sintonizada com este código divino. E ele diz assim, que constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça, roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Nós vemos aqui então essa regra de procedimento, como proceder em todas as circunstâncias da vida particular da pessoa e a própria vida pública. E aí nós vamos começar a ter uma noção de que nós precisamos ter um procedimento melhor, alguma coisa que seja também, esteja também contribuindo para melhorar a sociedade, para melhorar os rumos do nosso planeta, da humanidade e tudo mais. Então, ele é o princípio básico de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça. E aí nós lembramos que em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a última das leis morais. Nós vamos encontrar que são 10 as leis, então a 10ª é a lei de justiça, de amor e de caridade. E ali nós vemos que todas as pessoas, elas trazem em si mesmas essa ideia da justiça, tanto é que diante de qualquer injustiça, a pessoa já sente um resultado daquilo, uma reação, alguma coisa que possa fazer para que a justiça prevaleça. Infelizmente, nós vemos no nosso país e vemos num todo dos outros países, muitas vezes as injustiças prevalecendo. E isso denota o nosso primarismo, né? Que a pouca evolução de todos nós, que precisamos aprender com o código divino, com os ensinamentos do Mestre, a lei da justiça, porque todo ser humano quer estar inserido nessa lei, não é? E em qualquer circunstância que a lei prevaleça. E também aqui, ele é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. No caso, essa felicidade, que existe aquele provérbio que diz assim, a felicidade não é desse mundo, não é? Bom, não é para que nós imaginemos, então eu sou infeliz a vida toda, porque a felicidade não é para esse mundo, não é? Aí, nesse caso, nós vamos começar pensando em nós mesmos,
que nós temos, ou tivemos e teremos momentos de felicidade. Nós não temos uma felicidade plena o tempo todo, mas nós já tivemos momentos de felicidade. E esses momentos são passageiros, né? Momentos fugidios. De repente, quando você está vivendo uma felicidade, você pensa assim, que queria que o mundo parasse e que você ficasse naquele momento feliz. Mas o momento feliz parece passar tão rápido, enquanto que os de sofrimento, embora possam estar dentro da mesma medida de tempo, parece muito mais, não é? Então, as circunstâncias da vida. Mas nós podemos preparar a nossa felicidade vindoura, melhorando esta agora, preparando para o futuro, lembrando o seguinte: nós somos espíritos imortais. E se nós somos imortais, nós temos o quê? A imortalidade diante de nós. Quando deixamos essa veste física, quando desencarnamos, o que nós vamos viver assim plenamente? A imortalidade. Então, nós fomos criados por Deus e somos imortais. Ele nos dotou com esse atributo, digamos assim. Então, nós podemos imaginar o quanto nós somos e temos ainda de vida, não é? Sempre presente. A vida existe em nós e vai sempre existir. O que morre é o corpo físico, ou seja, a veste. Morreu a veste, acabou. Mas o espírito, que é o dono da veste, ele está acima disso tudo, não é? Então, o código divino é o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. E aí lembramos do reino que Jesus prometeu. Onde está o reino? O reino está dentro de nós. Mas afinal, o que é o reino? Nós vamos falando. Então, para finalizar, é um código de moral universal sem distinção de culto. O legado que Jesus deixou, porque ele é o governador espiritual do planeta. Ele próprio teve sob a sua responsabilidade a formação desse planeta. E então, dotando o planeta de vida, desde os primeiros passos, desde os primeiros instantes, até os dias de hoje. É Jesus o nosso governador espiritual. Muito bem, então, nessa questão de fé, já que estamos falando tanto do código divino, aí nós começamos a pensar, será que eu tenho fé nisso tudo que está sendo falado? Será que eu tenho fé nas palavras do Cristo? Eu acredito nisso, mas muito mais do que acreditar, é saber. Mais do que crer, é preciso saber. Então eu sei que a vida continua. Não é dizer assim, eu creio que a vida continua. Eu creio que Jesus deixou esse código, esse legado para nós. Eu creio, mas mais do que isso, eu sei. Aí é mais abrangente, é pleno. Eu sei que a vida continua. Eu sei que esse código está presente e que está íncito em nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Vamos ver a questão da fé inabalável. Porque a doutrina espírita nos mostra exatamente isso. A fé inabalável é aquela que pode encarar a razão, o quê? Face a face, de frente, em todas as épocas da humanidade, que é um fundamento da doutrina espírita, um dos fundamentos. A fé inata, nós encontramos, por exemplo, aquelas pessoas que quando leem o Livro dos Espíritos, por exemplo, a pessoa diz assim, eu já conhecia isso aí é tudo que eu quis saber. Então essa fé, ela é inata, a pessoa, esse espírito já vem com essa fé já estruturada, profunda. Então essa pessoa tem facilidade de aceitar as verdades espirituais. Já é uma pessoa que tem uma maturidade um pouco maior. Entretanto, outras já têm dificuldade, elas falam que acreditam, mas duvidam, e a fé até fica muito balançada quando acontece um revés na vida da criatura.
se morre um parente ou alguém muito amado, vai falar, viu o que Deus está fazendo comigo? Deus não está nem aí para os nossos sofrimentos. Então, não é uma fé sólida, não é? É uma fé que vai ser construída ainda, e isso pode acontecer. Então, para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Não é preciso nós vermos um espírito materializado. Não é preciso também ver, às vezes, uma cirurgia espiritual feita de uma forma assim surpreendente para que a pessoa possa crer. Ela crê porque ela raciocina. E esta é a proposta da doutrina espírita. Fé raciocinada. Eu aceito, não é porque mamãe falou, papai falou, um médium que eu conheço falou, Chico Xavier, ou então qualquer pessoa, mas por mim mesma, o que é diferente, não é? Porque a pessoa compreende a lógica da doutrina espírita. Aquela frase que eu falei, fé inabalável, só é que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé inabalável. Nada abala, diminui, coloca dúvida, mas também não é o fanatismo. Tem que ter muito cuidado com isso, porque o limite entre uma coisa e outra é tênue, né? Para a pessoa, de repente, virar fanática. Isso nós temos que ter cuidado, porque é algo que pode até prejudicar a própria pessoa, né? Então, temos que entender, compreender, raciocinar a lógica da doutrina espírita. Quanto mais nós estudamos a doutrina, mais nós nos deslumbramos com a lógica, porque ela é de um raciocínio que é preciso a pessoa ler e meditar naquilo. Aí ela descobre. Em certos momentos, quando eu leio, eu falo, chega num momento assim, impressionante às vezes nessa lógica de Allan Kardec, dos espíritos e tudo mais, que a gente fica assim feliz de ver aquilo, de saber que a coisa caminha desse jeito, que a nossa mente está tendo agora um horizonte novo para pensar, para entender o processo de transição planetária que nós estamos enfrentando. Essa é a grande transição planetária. Todos os povos, desde os povos mais antigos, já falam, e isso está nas Escrituras, isso está na Bíblia, de um tempo que as coisas mudariam, que as coisas seriam de outra maneira, que haveria uma mudança. E a doutrina espírita veio mostrar que nós estamos vivendo esse momento dessa mudança. Mas nós vamos, como eu disse, também refletir um pouco acerca da família, que é um espaço para aprender. Mas a doutrina, como eu disse, nos oferece todas as explicações acerca da vida. Então, nós temos noção da reencarnação. Nós temos noção que estamos aqui, mas somos espíritos antigos. Às vezes nasce uma criança, aqui tem crianças, não é? Podem ser mais, agora ela pode até ficar impressionada, pode ser mais velha do que o pai dela e a mãe dela. Então uma criança, ela pode ser mais velha, ou seja, um espírito mais vivido, vamos dizer assim, do que os próprios pais, não é? Então tem a aparência da criança. Aí quando se diz assim, uma bala perdida matou um inocente, seja adulto ou seja criança, será que era inocente mesmo? Se for assim, se ele era inocente, é uma injustiça divina. E Deus é a justiça perfeita, equânime, igual para todos. Por que aconteceu isso dessa forma? Por que aquela pessoa passou por aquele lugar e foi atingida por uma bala? Por que ela não passou para outro? Esse avião da Malásia que caiu, que dizem que foi um míssil, né? Mas de uma forma ou de outra caiu. E ali morreram quase 300 pessoas, não é? Mas apareceu um casal com a filha deles, dizendo assim, nós íamos pegar esse voo. Não sei se vocês viram isso na TV, mostrando isso. Não pegaram. Por quê? Porque não tinha que passar por aquilo. Não era do karma, digamos assim, não era da necessidade do espírito. E outros que aconteceu ali, não é? Então, vamos dizer assim, então todos eram bandidos em outras vidas, criminosos, essa coisa toda. Não, nós não podemos falar assim, nem sempre, nem todos.
existem aqueles que passam por uma situação assim tão dramática, trágica, porque necessitam dar um salto de qualidade, um salto de maior elevação na sua vida. Outros porque não tem karma para isso, mas fica como uma lição para a família, alguma coisa que aconteceu que nós não sabemos. Por isso temos que ter muito cuidado de falar assim, aqueles espíritos todos eram nazistas, como falaram daqueles jovens lá em Santa Maria, né? Naquela tragédia da boate. Então nós temos que ter esse cuidado, porque nem todos, e às vezes ali não tinha nenhum nazista, não sabemos, não é? Então temos que ter cuidado nas nossas exposições, nas explicações que damos às vezes para outras pessoas, não é? Ah, porque você é espírita, alguém chega perto de nós e diz, por que houve isso, né? Como que o espiritismo explica? Muitas vezes uma pessoa espírita é interrogada, não é? A pessoa vem e pergunta por que isso, por que aquilo. E aí nós temos que ter cuidado, porque há uma gama muito ampla de circunstâncias que nós não sabemos. Agora, inocente, não tem não. Ninguém morre inocente, assim, completamente sem ter um motivo para aquilo que aconteceu. Então, a nossa doutrina, ela nos explica isso. E explica que nós estamos num processo de vivência aqui no plano terreno, que é uma vida breve, em relação à nossa imortalidade. Eu, às vezes, quando penso na imortalidade, o pensamento da gente viaja, né? Você pode ficar pensando na imortalidade, mas como é que será isso? E aí, como é que será lá no mundo espiritual? Embora nós já saibamos muita coisa do mundo espiritual, através principalmente de André Luiz, não é? E agora também através de Emmanuel, de Joana de Anjos, de Manuel Filomeno de Miranda, muita coisa nós já sabemos. Mas ainda não temos a noção plena, porque o corpo físico, o cérebro físico, limita a nossa amplitude de raciocínio. Porque ele está preparado para a vivência aqui da matéria, do corpo físico. Então esse limite acontece. Outro ponto também importantíssimo acerca dessa lei da reencarnação é que nós todos, meus irmãos, já vivemos em muitas raças, já tivemos nossa pele em muitas raças. Então, quando o Espiritismo mostra isso, acaba com o preconceito. Nós não podemos ter preconceito de raça, preconceito disso, preconceito daquilo, porque nós entendemos o Espírito. Nós entendemos o espírito da coisa também, não é? O espírito dessa situação, nós sabemos disso. Então nós já fomos da nobreza, como já fomos também de pessoas que viveram, vamos dizer, em situação de absoluta miséria, de carências, de dificuldades. Vou contar um caso para vocês que me contaram lá em Vitória, quando agora em março houve o Congresso Brasileiro de Espiritismo. Então, eu estava, isso já após o término do congresso, eu estava na casa de uma pessoa lá da direção do congresso para almoçar. E do meu lado estava Divaldo Franco. E de frente a nós tinha um casal, a moça é filha da dona da casa, do casal dono da casa. Muito bem. Então ela virou para mim, os dois médicos, tanto um quanto o outro, ela virou para mim e falou assim: Sueli, pode uma criança de 3 anos lembrar do passado? Então, eu, como estava do lado do Divaldo, eu falei: pode, não é, Divaldo? E joguei para ele. Para ele responder. Porque com o Divaldo ali, por que eu vou responder? Não é, Divaldo? Eu falei assim: pode, não é, Divaldo? Aí Divaldo: e aí pronto. Aí ele se planou. Aí a senhora contou o seguinte: o meninozinho deles, 3 anos, eles estavam na sala da casa e o meninozinho no chão brincando com algumas coisas e tal, sentado no chão. E o casal vendo TV. Era um documentário sobre a África.
E de repente aparece uma cena de um lugar muito pobre lá na África, e uma cidade, um lugar lá, e aquelas crianças esquálidas, e as mães esquálidas também, e tal. O garotinho olhou aquilo e simplesmente falou assim: eu já morei aí. Aí os pais ficaram assim, ele falou assim: eu era muito pobrinho. Olha o meninozinho de 3 anos, ainda não tinha feito 4. Eu era muito pobrinho, eu era pretinho, agora eu sou branquinho. O menino falou isso. Aí os pais ficaram assim: meu filho, o que você está falando? Não, eu vivi aí, eu era assim, e agora eu sou assim, não é? Então, e falou o nome da cidade, um nome africano. Os pais ficaram estarrecidos e depois foram olhar no Google, porque você sabe, o Google responde a gente tudo, né? Então qualquer coisa você pergunta lá no Google. Então, perguntaram no Google, ele falou o nome da cidade certinho. Eu agora esqueci o nome. Os pais me falaram, mas isso foi em março, eu não tomei nota, não me lembrei do nome da cidade. Mas agora veja a criança lembrando do passado dela naquela cidade lá da África. Então, veja bem que nós passamos por isso tudo. Nós já vivemos no tempo primitivo. Nós começamos ali e viemos vindo. Então, é claro que nascemos e renascemos, nascemos e renascemos, e já fomos isso, já fomos aquilo e tal, e pronto. Hoje estamos aqui, não é? Então, é muito importante para vencermos qualquer tipo de preconceito. E isso, quando se expõe isso para as outras pessoas, que às vezes pensam que os espíritas ou que alguns de nós possam ter preconceito disso ou daquilo, nós podemos logo dizer, com a reencarnação, ninguém pode cultivar preconceito. Mesmo que hoje a gente sinta ainda alguma coisa relacionada com o próximo, qualquer coisa assim, nós vamos trabalhar isso, não é? Porque a doutrina nos dá essa condição. Muito bem, nós vamos falar um pouco, como eu disse no princípio, a respeito da família. Porque é a base e porque isso é um fundamento que a doutrina nos propõe a respeito da família, que é necessário para nós, não é? Então, a educação para a era nova deve estruturar-se no conceito de realização integral, abrangendo os valores culturais, sociais, econômicos, morais e espirituais do ser humano. Esses estão no livro da Joana de Ângeles, Constelação Familiar, no capítulo 11. Muito bem, então quando nós lemos um texto assim, imediatamente nós podemos fazer uma avaliação. Podemos fazer uma avaliação. Primeiro, que nós estamos educando os nossos filhos agora para a nova era. E essas crianças de hoje, elas têm uma inteligência assombrosa. Elas muitas vezes nos surpreendem com coisas que elas falam. Ultimamente as pessoas estão me contando muitos casos de crianças. E crianças assim, que falam coisas que de repente a pessoa fica estarrecida. Me contaram agora essa semana, a tia contando, não é? Que a avó da menininha, de uma menininha lá, que é parenta dessa tia, que estava contando, irmã, tia da menininha. Mas a avó estava conversando com a menina. Essa menina tem 3 anos, não fez 4 ainda não. E ela falou assim: ô vó, cadê o vovô? Que havia desencarnado há 2 anos. Ela tinha 1 ano quando ele desencarnou. Aí ela disse assim: ah, ele está no céu. Aonde? Numa estrela. Aí a menina virou e falou assim: quer dizer que para ele voltar, ele tem que entrar numa barriga aí qualquer? Ela não sabia o que ia falar. Porque olhou para a menina, como é que ela sabe isso? Não é entrar numa barriga, quer dizer, voltando, reencarnando, a ideia da reencarnação, a ideia do processo reencarnatório, tudo embutido nessa pequena frase. E assim são essas crianças. Agora, nós temos que trabalhar isso, compreender como educar essas crianças e também apresentar para elas o Evangelho do Cristo.
os ensinamentos, o amar ao próximo, a regra áurea, tudo, tudo, tudo. E a doutrina lança luz sobre isso. Então, à luz da doutrina espírita, nós podemos tratar de qualquer tema. À luz da doutrina espírita. Esse livro que eu escrevi, Transtornos Mentais, uma leitura espírita. Por quê? Porque no atendimento fraterno, que eu faço há muitos anos, atendimento fraterno sempre existiu no centro espírita. Ultimamente, de uns anos para cá, aquele atendimento que era feito, sempre quando chegava alguém, falava que queria falar da sua dor, do seu problema, de alguma coisa, falava assim, alguém falava assim, chama o seu fulano para falar. Era alguém que tinha tarimba para isso, que estava acostumado, né? Então sempre existiu. Agora tem esse nome e toda uma estrutura, e isso foi muito importante. Mas então, esse atendimento fraterno, ele sempre existiu e eu sempre fiz atendimento às pessoas. E durante esses anos todos, quantas pessoas falaram de transtornos mentais? A pessoa chegava ao ponto de falar assim, eu sou esquizofrênico. O médico me deu o diagnóstico de transtorno bipolar. Ou o médico me deu o diagnóstico disso assim, assim. E ia falando. E eu fui interessando e comecei a estudar sobre isso. Levei uns 10, 11 anos lendo, pedindo livros emprestados, com médicos, psiquiatras. E um dia eu falei assim, vou escrever sobre isso. E foi o livro que eu escrevi mais rapidamente, em 4 meses. Geralmente eu levo um ano para escrever um livro. Esse eu escrevi em 4 meses. Então, depois entreguei para o psiquiatra, claro, tinha que as pessoas que têm essa capacidade de fazer a leitura da obra para ver o que tinha ali, não é? Só tive que mudar uma frase, vocês acreditam nisso? Então, a gente vê a ajuda espiritual também, não é? Então, a espiritualidade ajuda muito. E também porque o planeta está necessitando disso. Nós podemos pegar os transtornos mentais e, à luz da doutrina espírita, interpretar. Nós podemos pegar os problemas da família e, com a doutrina espírita nos dando as indicações, as aberturas para compreender, nós temos uma noção a respeito disso. A respeito da humanidade e tudo mais, nós temos a doutrina espírita abrindo essa perspectiva para nós, porque nós estamos preparando a nova era. E as crianças estão chegando, não é? Então essa é a grande transição. Esse é o momento que esses espíritos, nós também temos que ter cuidado, para depois quem tem criança pequena e falar assim, ela deve ter vindo lá da estrela. Nós não podemos ficar com esse tipo de pensamento, né? E aí achar que aquela criança é algo assim, de um misticismo que a pessoa já tenha, né? Então, olhar aquela criança como algo ser extraordinário. Nós temos que ter cuidado com isso. Mas espíritos estão vindo realmente de um plano muito acima de nós. E aí, no livro do Divaldo Franco, da autoria de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária e O Amanhecer de uma Nova Era, esses dois tratam desse assunto. Os espíritos que estão vindo, né? Então, vem das Pleiades. As Pleiades, elas estão na constelação do Touro. E elas distam do nosso planeta 440 anos-luz. É a distância entre o nosso planeta e as estrelas chamadas Pleiades, que são 7 estrelas. Essas 7 estrelas eram conhecidas são conhecidas desde a antiguidade. E entre elas tem uma, a mais brilhante, a maior, que tem o nome de Alcíone, ou Alcione. Mas como tem um acento, não é? Acento agudo é Alcíone. Muito bem. Então, essa estrela, não é? De lá estão vindo os espíritos da nova era. E esses outros negativos, maldosos, completamente diferentes do nível maior da humanidade, ao desencarnar não voltam. Vão para o mundo inferior, porque eles não estão sintonizados com essa mudança do nosso planeta, que é de prova e expiação.
Na categoria dos mundos, o nosso planeta está no patamar de provas e expiações. Abaixo do nosso são os mundos primitivos. E aí nós chegamos à conclusão que o nosso planeta está em penúltimo lugar, porque abaixo de nós só tem o último. Então precisa subir mais um pouquinho, que é para o plano da regeneração. E isso está previsto até entre os maias, né? Entre os egípcios, e nós vamos vendo essas coisas todas e ficamos sabendo que não é uma invenção do espiritismo, é algo que realmente estava previsto. Então, meus irmãos, é isso. Nós devemos procurar estruturar essa educação. Agora, infelizmente, vamos falar a verdade, abrindo um parênteses, as nossas autoridades não têm nem noção das coisas, não é? O processo da educação no nosso país é de chorar. Eu sei porque minha família é uma família de pedagogos, todo mundo lá gosta de sofrer. Então, minhas filhas, meu filho, minhas irmãs, meus netos, meus sobrinhos, todo mundo é professor. Eu nunca vi uma família assim. Eu queria tanto que fosse todo mundo médico. Mas então, brincadeira. Então, aí, eu mesma gostaria de ter formado em pedagogia, né? Nós todos lá temos esse fascínio por essa questão da educação e tudo mais. Então, as professoras, os professores, eles trazem notícia do que está acontecendo, né? A respeito da educação no Brasil. Vamos ver se agora dá uma mudada, né? Para poder conseguir melhorar isso, porque a educação é a base de tudo, né? Abrangendo, a educação integral abrange os valores culturais, sociais, econômicos, morais e espirituais do ser humano. Quer dizer, totalidade, né, da criatura humana. Então vamos ver um pouquinho a respeito disso. Então nós vamos aprender a aprender. Nós somos aprendizes, não é? Sempre somos aprendizes. E porque temos ainda o futuro, a imortalidade. Quanto tempo nós vamos levar para aprender? Muito. Nós estamos diante da ciência do infinito. Kardec coloca, na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 13, ele fala da ciência do infinito. Nós precisamos entender que existe uma ciência do infinito. E também na questão 466 de O Livro dos Espíritos, na resposta que os Espíritos estão dando a Kardec, nessa questão 466, os Espíritos dizem que existe uma ciência do infinito. Então, nós agora sabemos que existe, não é? Essa ciência. E isso é lógico. Se nós estamos sempre aprendendo, e vamos viver no infinito, a nossa cabeça não tem força para entender isso, né? Mas existe. Então vamos ver o seguinte: aprendendo a amar. Porque nós queremos o amor, mas não sabemos amar. Então é o Espírito Camilo, mentor de Raul Teixeira, nosso querido amigo, não é? No livro Desafios da Vida Familiar, que é um livro muito bom, ele diz assim: numa só existência, o indivíduo molda personalidades de filho ou filha, de esposo ou esposa, de pai ou mãe, de irmão ou irmã, de avô ou avó e de outros lados secundários. Cada alma, reencarnações afora, aprende a sensibilizar-se, a portar-se, a agir e reagir, a sofrer e a amar, vivenciando cada uma dessas relações em famílias forjadas segundo povos, etnias e raças variadas, conforme culturas diferentes. Muito bem, todos nós passamos por isso. Nós já fomos filhos. Tivemos pais, não temos pais, não é? Nós, depois nos tornamos pais, pai e mãe, não é? Aí temos irmãos. Ou então nos tornamos tios, avós, e por diante, tipo, nós vamos tendo essas experiências. E pensar nisso é muito bonito. As experiências da vida, não é? Pelas quais passamos. É uma situação muito interessante quando nós estamos pensando isso. E na verdade,
através dessa condição, dessa variedade de vivências que cada um de nós tem, nós estamos o quê? Aprendendo a amar. E não sabemos amar. Nós achamos muitas vezes que somos dono da outra pessoa, que temos posse daquela pessoa. Achamos também que temos que controlar a vida da pessoa, ou então que ela vá viver a nossa vida do jeito que nós vivemos, queremos que a outra pessoa viva. Ou então, quando num relacionamento a dois, né, existe a paixão, e a paixão é a ideia de posse. O que a gente vê nas novelas, nos filmes, por aí afora, é paixão, não é? Raríssimos são os exemplos de uma vida a dois, não é? Que seja fundamentada, estruturada no amor mesmo. Porque o amor não é isso que nós estamos vendo aí de mandar no outro, querer censurar o tempo todo, ou então brigas inconstantes. Hoje em dia até se fala assim, fazer um barraco. Acho tão interessante isso, falar assim, teve um barraco, né? Então uma brigada, agora é barraco. E na novela fala muito isso, né? Então a gente tem que verificar como que é essa questão de amar. Aí eu lembro dos versos de Djavan. Djavan tem músicas belíssimas, lindas, eu gosto muito, e letras muito boas também, não é? Então, uma canção dele fala assim, vem me fazer feliz porque eu te amo. Bom, vem me fazer feliz, já que eu te amo, você é obrigado a mim. Eu te amo. E já que eu te amo, vem me fazer feliz. Mas seria o contrário, vou te fazer feliz porque eu te amo. Aí é diferente, não é? Vou procurar fazer você feliz, não é? Aí a pessoa vai começar aquele processo a dois, não é? De compreensão. Aí hoje também fala assim, vamos discutir a relação. Essa coisa também, né? Isso é bom, porque às vezes chega a conclusão, né? Alguma coisa. Então nós estamos aprendendo a amar. E aí, Jesus deixou a regra alta. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, mas eu não me amo, não. Eu acho que eu sou assim uma coisa horrível, né? Todo mundo é melhor que eu, ninguém me ama, ninguém me quer. Uma música muito antiga que falava assim. E então eu fico assim com baixa estima, né? Todo mundo aqui é bom, eu não sou, vou seguir então aquele modelo daquela pessoa e tal, então eu não me amo. Não me amo. E aí eu vou começar a aprender a me amar, não é? Essa questão de culpa, sentimento de culpa, que às vezes a pessoa fica cultivando e tudo mais. Então eu vou começar a entender a mim mesma. E aí eu descubro o que é dentro de mim? O reino de Deus. Eu descubro o reino de Deus na questão 621 de O Livro dos Espíritos, que para mim é talvez a mais importante, ou uma das mais importantes de O Livro dos Espíritos, a 621. Kardec pergunta assim, aonde está escrita a lei divina? E aí os Espíritos respondem, uma resposta breve, na consciência. Bom, então, dentro de mim, dentro de cada um, a lei divina está presente. E não é isso o reino de Deus? Nas palavras daquela época, Jesus não diria assim, o ensinamento divino ou a lei divina está dentro da sua consciência. Mas ele falou, o reino de Deus não está aqui nem ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então nós trazemos íncito em nós o reino de Deus, ou seja, as leis divinas, que são aquelas que regem todo o ser humano, regem a vida do planeta. Todo mundo é igual, não há diferença. Cada um está, porém, num nível de ou dormindo ou acordado. O dormindo é aquele que não pensa em nada, deixa a vida me levar, lá vou eu, e essa coisa toda, e aquela rotina, e vai para o bar, e vai para aqui, e vai para ali, não muda uma vírgula. E o outro, não é? O acordado, aquele que um dia falou assim, o que eu estou fazendo aqui?
Qual o sentido da vida? Porque eu sou eu, por que eu sou desse jeito? Por que eu nasci aqui nesse lugar? Quando a pessoa faz esses questionamentos, ela está acordando. Porque ela começa a pensar muito mais profundo. E quando ela começa a pensar assim, ela vai trazer à tona aquilo que ela tem de atributos da lei divina. Vai começar a entender isso e vai pela vida fora, não é? Então, agora nós estamos aprendendo a amar. Nós estamos aprendendo a amar ao próximo, amando a nós mesmos, não é? Às vezes pensa assim, eu amo o próximo, então eu vou dar cesta básica, as roupas velhas aqui de casa, eu vou dar, não é? Então, tem gente que no centro espírita, eu gostei até muito dos avisos que estão ali, não é? Não traga móvel usado, porque às vezes é um cacareco de um móvel que a pessoa quer ficar livre daquilo, então leva para o centro espírita. Eles dão as coisas tão interessantes também, eles dão assim um par de chinela baiana, todos dois é o pé esquerdo. Aí a pessoa tem que esperar vir 2 pés direitos para poder fazer. Então é assim. Agora lá eu falo assim, brincando com o povo, né? Eu falo, olha, nós estamos precisando para fazer um bazar, né? Nós precisamos de pessoas que queiram doar alguma roupa e tal, mas não é roupa rasgada, porque aqui não tem ninguém para costurar, não é roupa sem botão, nem com fecho estragado. Eu já vou falando assim, porque senão vem aquela coisa que tem que botar uma costureira para fazer aquilo, né? Então é assim, nós estamos aprendendo. Agora, existe um próximo muito mais próximo, que às vezes não lembramos, o que está dentro de casa. Esse é o próximo mais próximo. Amar o próximo começando dentro de casa. Porque do pequeno, do particular, eu vou para a situação universal. Então vamos dar uma continuidade aqui, continuando. Ainda estamos no capítulo de aprender a amar. É desse modo no mundo que Deus nos mostra que para conseguir amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, temos que aprendê-lo pelo exercício desse amor a pequenos grupos de 3, 5, 10 pessoas dentro do lar. Uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras se não consegue sê-lo nas obras pequenas, conforme o ensino de Jesus. Ainda é o mesmo livro, ainda é caminho, não é? E o ensino de Jesus está em Lucas, no capítulo 16, não é? No versículo 10. Então, essa é a nossa tarefa, não é? Começando dentro de casa. Agora, dentro de casa, dentro do lar, no reduto doméstico, muitas vezes, nós temos ali uma pessoa difícil. Quem não tem uma pessoa difícil? Se não tem, vai ter. Pode esperar. Vai chegar. Chega, vem uma pessoa difícil. Ou às vezes ela está ali, é um filho mais complicado, é um parente, é um irmão, é uma pessoa, e vai por aí fora. Aí vem o cunhado, vem o genro, a nora, a sogra, o sogro, e ela vai por aí fora. De repente, você vê que você tem um parente muito difícil. Agora, você é espírita, ele não. Quem que sabe mais ali para poder mudar essa situação? Aquele que é espírita. Então nós temos que viver a doutrina. E aí eu vou tentar melhorar o relacionamento com essa pessoa complicada. E isso também acontece na convivência, por exemplo, no centro espírita, não é? Porque nós temos, cada um é diferente, então nós temos várias pessoas que pensam isso, que pensam aquilo, e nós temos que aprender a viver em equipe, a trabalhar em equipe, é isso. Trabalhar em equipe não é fácil, não. E aí a pessoa muitas vezes fica aborrecida e vai embora do centro. Não é? Fala assim, aqui não dá jeito não, todo mundo aqui não presta, ou isso ou aquilo, e vai embora. Agora, um caso interessante aconteceu na nossa casa espírita. Um rapaz, eu digo um rapaz, mas era um homem já beirando os 40 anos, mas eu chamo de rapaz, porque na minha idade, né, são rapazes. Estão bem novinhos, são jovens. Aí ele falou assim para mim: ô Joeli, você sabe que eu estou frequentando aqui a casa há 2 anos, né? Eu vim do catolicismo e gosto muito das palestras.
Gosto dos livros espíritas, porque eu já li o livro dos Espíritos, o Evangelho e tal, gosto muito. E aqui também eu convivo com todos, eu gosto. Mas eu vou dizer para você que eu vou voltar para o catolicismo. Aí eu falei, ah, é? Ele falou, sabe o que é? É que o Espiritismo quer que a gente mude muito. E eu não consigo mudar. Eu ainda quero frequentar onde eu frequento. Eu ainda quero ficar com aquele. Eu não tenho força para mudar. Então eu vou para o catolicismo que não pede nada. Então, eu falei, então vai, meu filho. Mas vai ser um bom católico, né? Porque se você não consegue, é porque a mudança, não é? Que a doutrina propõe, cada um vai fazer de acordo com a sua possibilidade, o seu limite, não é? Vai começar a fazer opções. Não é mudar da hora para o outro e virar um pregador, alguma coisa assim, não é? Não. É você começar a fazer escolhas melhores de ambientes, de amizades, não é? De frequência, certos locais, de conversações, de palavreado. Vai indo, eu estou dando vários exemplos, a pessoa vai mudando nisso, vai mudando aquilo e tal. E aí melhora, não é? Porque isso traz um horizonte novo. E aí, se a pessoa não aguenta, aí então vou ficar no catolicismo. Falei, vai com Deus. A importância da vida em família. Através da vivência familiar, o espírito reencarnado vai se preparando para aprender a conviver, conhecer e respeitar a humanidade. Adquirir elementos intelectuais e sentimentais que propiciem no futuro a compreender, cooperar e amar a imensa família universal. Então quem é fiel no pouco, como diz Jesus, não é? Vai aprender para ser fiel no muito. É assim que a gente tem que começar. E aí nós vamos começar isso tudo que eu estou falando, o convívio. Nós vamos começar a mudança, não é? A mudar. Porque a importância dessa transformação moral é que ela beneficia primeiramente a própria criatura e beneficia o grupo ao qual ela está inserida, no qual essa pessoa está inserida. E depois isso vai se ampliando, não é? E nós vamos entendendo melhor o próximo. E aí vem algumas coisas que nós temos que aprender, precisamos, não é? Kardec faz uma pergunta. A pergunta 886. Kardec pergunta assim: qual o sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? E aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo. O mais difícil vem agora: perdão das ofensas. Então ser benevolente é ser bondoso, não é? É cultivar a bondade, é uma pessoa que é tolerante, porque aí cai também na indulgência, ser indulgente para com a pessoa. Ou seja, desculpar, entender, não é? Entender a pessoa. Porque quando nós chegamos nesse ponto aí, a questão do perdão, do perdoar, pode ficar mais perto de nós. Mas dentro do nosso mundo íntimo, nós começamos, se tivermos que perdoar alguma coisa a alguém, nós já começamos a pensar nessa possibilidade. É claro que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que diz amar os inimigos, não é? Amai os inimigos. Mas esse amor aos inimigos não é naquela intensidade ou gradação que nós endereçamos a um amigo, a um familiar querido. É não desejar o mal, é não odiar, é querer até o bem da pessoa. Porque às vezes a criatura fala assim: bom, eu já perdoei e nem me lembro mais, não sei o quê. Um dia ela fica sabendo que o fulano que ela perdoou teve uma falência, que aconteceu alguma coisa. Aí ela pensa assim: bem feito. Pois é, isso foi bom. Ele merece. Ela merece. Então, quer dizer, a gente já quer que a pessoa sofra mesmo, né? Porque nós achamos que o perdão que nós demos foi o suficiente, agora ela está pagando, não é?
e tal. Então, o entendimento do perdão é complicado. Mas, começando a perdoar, aliás, começando a desculpar, não é? Vamos desculpar, vamos relevar, vamos não ser tão exigente com as pessoas, que às vezes nós exigimos muito das pessoas. E elas só podem dar o que elas têm. Não é? Então, às vezes, na casa espírita, nós achamos assim, fulano pega um serviço aqui na casa, um trabalho, uma coisa qualquer, e depois não leva adiante, ou então não cumpre tudo que deve cumprir, e aí fica aquela lacuna, e fica aquela coisa e tal, para comentar. Por quê? Porque aquela pessoa está dando o que ela tem ainda, ela ainda não aprendeu, não é? Ela não aprendeu ainda a responsabilidade do trabalho, que nós estamos aqui para trabalhar na vinha do Senhor. Nós somos trabalhadores da vinha. E isso aí é importantíssimo, não é? Nós fomos discípulos. Discípulos no sentido de aprendizes. Agora somos trabalhadores. Somos convocados para trabalhar. E vamos fazer alguma coisa, né, gente? Vamos fazer. E aí é importante. Então nós vamos respeitar a humanidade. Como que está faltando a ética, o respeito, né? A pessoa mata pelo prazer, assim, vários casos, a pessoa caída no chão e o outro atira na cabeça da pessoa. Quer dizer, podia ter ido embora. Não, mata. E aí a gente vê esse espírito primitivo, né? Esse espírito que não tem mais sintonia com o planeta. Porque o processo de regeneração é um processo de mudança vibratória. É isso que vai acontecer. Por quê? A pessoa do bem, ela já tem uma vibração melhor. Então fala assim, fulano é do bem. Essa pessoa realmente tem uma vibração melhor. Vamos supor que uma coletividade seja toda ela do bem. Então a vibração dessa coletividade, ela é maior. Ela é mais alta, quero dizer, mais alta. É superior, melhor dizendo. Então, imaginemos a humanidade, já com o expurgo desses espíritos que estão fora dessa sintonia, que não tem condição de sintonia. E aí eles vão para o mundo inferior e vão ficar os que estão sintonizados. Por isso é que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí a gente pergunta, quando é que herdarão a terra? Aí está a resposta. Quando o planeta estiver, ou melhor, a humanidade, estiver dentro desse patamar de mansidão, ou seja, daquela pessoa que tem uma vibração superior, não é? É a pessoa benevolente, é a pessoa bondosa, é a pessoa que tem equilíbrio para conviver. Então essa é a regeneração, essa a transição para chegar na regeneração. Agora a transição é sofrida. A transição é sofrida. E aí nós temos que trabalhar bastante a família e tudo mais para momentos que possam surgir, né? E não estão assim descartados. Não estão descartados. Jesus fez o sermão profético, que está em Marcos 13, o sermão profético. Então nós vamos ver no sermão profético que Jesus está dando conselhos importantíssimos. Jesus fala assim, quem estiver sobre os telhados, não desça. Ah, mas quem é que fica em cima do telhado? Só se tiver uma enchente, a família vai para o telhado, porque não, para esperar ser salva por alguém que vem, um barco, qualquer coisa. Não, não é isso. Quem estiver sobre os telhados, não desça. Mas Jesus disse mais, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Bem, como é que é isso também, né? Aí vem o Espiritismo trazendo as explicações. Quem estiver sobre os telhados, ou seja, numa sintonia superior, numa vibração superior, não desça o padrão. Fique nesse padrão. A mesma coisa que quem estiver na Judéia, fuja para os montes, ou seja, suba mais o padrão vibratório. Esses é que vão ficar. Não é? Então, o significado, quem estiver nos campos, não volte atrás para buscar seus vestidos, suas vestes. Não volte para trás, continue caminhando. O campo é a vinha do Senhor. Então vamos continuar, não é? Vamos ficar firmes, porque nós herdaremos a terra.
todos nós. E aí eu digo, no meu caso, por exemplo, que já tenho essa idade, né, assim, que pode às vezes não parecer tanto, ou até parece mais, mas acontece que desencarnando, voltaremos, os mais, que estão com mais idades, não é? E agora deixamos essa veste, vamos para o mundo espiritual, um dia voltamos. E aí já vamos encontrar o mundo que é regenerado, muito melhor, não é? Então é isso. A vida continua. Agora aqui uma foto do nosso Raul, tirada agora em março. É lá em Curitiba. Então, eu coloquei para nós lembrarmos deles, né? Ajudarmos com vibrações pela sua recuperação. Aí, o Camilo, guia do Raul, diz assim: numa só existência, deparamo-nos sobre o nosso próprio teto com um verdadeiro laboratório em que, ligando uns aos outros, aprendemos a nos relacionar com a humanidade. É esse o aprendizado, é essa a caminhada, não é? É esse o desafio para o Evangelho. Viver isso é um desafio, mas vamos fazendo o possível da nossa parte, não é? Conforme tudo isso que nós estamos falando e muito mais que as obras da doutrina, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? Porque os outros são também a base da doutrina, mas são um pouco mais específicos, né? Como o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Agora, a Sandra Borba, que talvez aqui todos já conheçam ou já tenham ouvido falar, é uma pessoa que tem um conhecimento notável. Ela reside em Natal. Ela diz a certa altura, no livro dela, ela diz assim: enquanto mestre por excelência, Jesus adotou uma postura poder mais inovadora no que diz respeito à aprendizagem e aos métodos e procedimento de ensino que lhe possibilitam a construção. Afastou-se da verbosidade, do formalismo, da memorização, da lição ex cátedra, demonstrando sua preocupação com uma assimilação ativa do conteúdo, com uma aprendizagem verdadeiramente significativa. Então, o discurso do mestre foi um discurso preparado para que, quando ele proferisse aqueles ensinamentos, eles reverberassem pelos tempos futuros. A palavra de Jesus, ela é de caráter universal. Então, ele veio trazer a mensagem do próprio Deus, do próprio Pai do céu. E aqui ela está dizendo isso, da postura do mestre, de tudo que ele ensinou, como que teve uma postura também de transmitir os ensinamentos dentro de métodos e procedimentos de ensino, para que as pessoas fossem entendendo aos poucos. Mas a coisa é assim, nos dias atuais, mais fácil da gente entender. Por exemplo, uma das menores parábolas que está, como eu disse, o capítulo 13 de Mateus, são 7 parábolas, todas falam sobre o reino dos céus. A menor delas diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher coloca 3 medidas na farinha para levedar a massa. Pronto, acabou, é só isso. E o significado disso? Né? O que é ser fermento? O que Jesus quis dizer com isso? Então o Espiritismo vem nos mostrar, e muitos pastores, muitos estudiosos da palavra do Cristo entendem isso, que ele está falando desse fermento espiritual, moral, da palavra da criatura. A nossa palavra age como fermento. Então ela pode provocar no nosso próximo alguma coisa que faça com que ele cresça. Isso quando nós falamos construtivamente, não é? Quando falamos destrutivamente, também pode ocasionar alguma coisa que venha a prejudicar aquela criatura. Então a palavra é um fermento. E nós todos somos fermento. Nós todos temos essa propriedade de ajudar o outro a crescer. Então, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que a criatura coloca 3 medidas na farinha, ou seja, na nossa vida, né, nós vamos usar esse fermento, que é a nossa palavra. Já estamos caminhando para o final.
lembrando ainda agora os padrões do Cristo, os padrões de Jesus, ou seja, o padrão vibratório do Cristo. De repente, eu vou voltar para trás um pouquinho, antes de ler aquilo tudo ali. O padrão vibratório do Cristo. Cada um de nós tem um padrão vibratório. Nós vibramos, não é? Tudo vibra no universo, tudo é energia. Isso a física quântica hoje em dia mostra isso para nós, não é? Tudo é energia. E todos nós estamos entrelaçados numa grande rede cósmica. Todos os seres vivos. Tudo que existe nós estamos fazendo parte dessa rede cósmica. Então tudo é energia. Mas aí nós pensamos, e o padrão do Cristo? A vibração do Mestre, não é? Então, tudo que nós pudermos imaginar de mais amplitude, de grandiosidade, ainda é pouco para nós entendermos o padrão vibratório do Cristo. Que quando ele veio para o nosso planeta, encarnou aqui, porque ele não reencarnou, ele só veio uma vez. E ele veio, ele teve que limitar esse padrão vibratório, ele teve que conter isto, não é? Para que não pudesse exteriorizá-lo, o seu padrão vibratório. Porém, quando ele vai no Monte Tabor, numa passagem chamada Transfiguração, ele leva 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E eles sobem o Monte Tabor, e lá em cima, Jesus vai se transfigurar. Ou seja, ele começa a exteriorizar o padrão vibratório. Então ele vai se tornar tão luminoso, e aí vem até a explicação, mais que o Sol, como se fosse o Sol que ali estivesse. E os 3 viram. E nessa hora aparece quem? Que aparece? Moisés e Elias, materializado. Porque esses 3 eram 3 grandes médiuns de efeitos físicos. Tanto é que eles dormem. Nessa hora, depois eles dormem, significando aquele transmediúnico do médium para fornecer ectoplasma para a materialização. Então, aparece Moisés e Elias, e nessa hora, o que acorda primeiro é o Pedro. E Pedro, vendo aquilo tudo, os 2 conversando com Jesus, e Pedro diz: Senhor, se quiseres, podemos fazer 3 tabernáculos, ou seja, 3 tendas para adoração, né? Poderemos fazer 3 tabernáculos, um para ti, um para o Senhor, outro para Moisés, outro para Elias. Mas Jesus vai dizer que não era necessário. Essa passagem é belíssima, é maravilhosa. Então, nunca se foi dito o que Jesus conversou com eles, né? Muito bem, aí depois eles desaparecem porque uma grande nuvem cobre o alto do Monte Tabor. E aí, dessa nuvem sai uma voz que diz assim: este é o meu filho bem amado. E diz logo em seguida, para ouvir o que ele tinha para falar. Esse é meu filho bem amado. Então, eles levam aquele susto. Como é que uma nuvem pode falar? Logicamente, um espírito de altíssima evolução, não o próprio Deus, não é? Que estava trazendo a palavra do Pai Celestial. Aí termina aquilo tudo, eles descem o morro. Quando eles descem, Jesus diz assim: não conteis para ninguém o que passou aqui. Só depois da ressurreição que ele fala. Então eles não entenderam muito bem, não, mas não contaram para ninguém. Tanto é que isso só foi relatado depois, não é? Então, nós vemos isso, o trecho que eu estou falando é de Mateus, capítulo 17. Então, chamado a transfiguração do Cristo. Isso, meus irmãos, que eu estou falando, é uma palestra que eu tenho de 1 hora. Eu falei que é assim, só um pedacinho, para que nós tenhamos ideia do padrão vibratório do Cristo. Então, agora vamos ler ele. Os padrões de Jesus. Isso é a parte final da mensagem de Emmanuel, que está nesse livro fantástico, Palavra Eterna, capítulo 16. Metamorfose essencial para nós será sempre aquela que nos alcance o imo da alma.
Isso equivale a dizer que para renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, quer dizer, no padrão do Cristo, não é? É necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. É elevar o padrão vibratório. É tudo isso que nós acabamos de falar, não é? Os padrões do Cristo. É uma mensagem notável no livro Palavras de Vida Eterna. E aqui também, essa frase que eu já falei aqui algumas vezes, né? Que nós precisamos pensar o Espiritismo. Ler, pensar o que o Espiritismo está transmitindo e depois pensar como espírita para agirmos como espírita, não é? Então é todo esse processo de mudança para aquele que já conhece a doutrina. E agora, encerrando, nós vemos aqui um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, um momento em que o Espírito de Verdade está trazendo nesse texto aqui. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperados. O Espírito de Verdade, que é o próprio Senhor, não é? Então, ele está falando nesse momento que o tempo é chegado. O tempo é hoje, o tempo é agora. Dr. Bezerra fala isso muitas vezes, através de Divaldo Franco, especialmente, né, no momento atual, fala muito isso. O tempo é hoje, o tempo é agora, não amanhã, não depois. Não deixa para depois, faça agora. Porque nós não sabemos a hora que vamos ser chamados, não é? Então faça hoje, faça agora, o dia é hoje. Não amanhã, diz Dr. Bezerra, não depois. E não protelarmos. Se nós tivermos que mudar, fazer uma mudança em nós, não é mudar os móveis da casa, é mudar em nós mesmos, não é? Vamos começar a mudança. Vamos começar a pensar, o que eu tenho que fazer para melhorar? E aí vem o autoconhecimento. E aí vem a questão 919 com Santo Agostinho, quando ele vai dizer que a pessoa tem que fazer esse autoexame, autoanálise, né? Para se autoconhecer, que essa é a proposta, não é? Que nós não nos conhecemos, ninguém sabe o que vai fazer, como vai reagir numa situação limite. Essa tal da situação limite, nós não sabemos. Como que nós vamos reagir? O que faremos nós, não é? Numa situação assim. Então, tudo isso é propósito, né, da mudança, de perguntar a nós mesmos. É complicado? Um pouquinho só. Mas é também gradativamente. Ninguém vai mudar de um minuto para o outro, de um mês para o outro. É uma coisa que vai mudando no mundo interior da pessoa, né? Porque nós somos, como diz aqui, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. Qual é o campo do Senhor? O campo do bem, o campo de fazer alguma coisa em proveito da humanidade, a partir de nós mesmos, da nossa família. Então esse é o campo, é a vinha, né? Os trabalhadores da vinha. Então nós estamos sendo convocados. E aí agora Jesus espera a resposta de cada um de nós, porque Ele nos conhece. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e Ele deu, não é? Eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Então nós estamos no aprisco, não é? Nós estamos inseridos aí como ovelhas, como seguidores, não é? Que podemos, de alguma maneira, trazer para a nossa vida algo melhor. E aí, finalizando, Erasto, um dos espíritos da codificação, ele diz assim: marchai, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. É isso, trabalhar, não é?
O campo está diante de nós, é a vida. Vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar, não é? Às vezes a gente só tem um tempinho para trabalhar uma coisinha de nada, mas é importante. Às vezes a pessoa acha, eu sou tão anônima, será que alguém me conhece? Será que meu trabalho vale alguma coisa? Vale, porque o seu nome está lá, entre as ovelhas, os seguidores, não é? Então o Senhor é o pastor, eu sou bom pastor. E aí Erasto está dizendo isso, mãos à obra, o arado está pronto, tudo está pronto, a terra espera. A terra pode ser dentro de casa, a nossa família, o nosso convívio com os familiares, né? Arai, quer dizer, apresentando para nós que devemos lançar as sementes. E elas vão crescer e vão formar o campo do trigo, não é? Vamos deixar que seja só trigo e não joio, que é aquele que vai atrapalhar o trigo que está crescendo, né? É uma planta perigosa essa, né? E toma às vezes tudo. Então, meus irmãos, nesse momento em que estou agradecendo, não é, a presença de vocês e a possibilidade de ter vindo novamente a essa casa e o convívio aqui nesse momento, que vamos enlastecer isso para que cada vez mais nós estejamos unidos. Às vezes cada um na sua cidade, cada um na sua casa espírita, mas vibratoriamente nós estamos formando essa grande teia, não é? Que pode cada vez mais ser aumentada, amplificada também, para que possamos escutar os ensinamentos do Cristo dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, não é? Então esse aprendizado que hoje nós estamos conhecendo. E aí, agradeçamos a Jesus por muito que temos recebido. E agradeço a vocês também. Rendamos graças a Deus por tudo que recebemos. Muita paz, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Em nome da diretoria do Centro Espírita Operário da Verdade, em nome dos trabalhadores dessa casa, em nome dos espíritas jundiaenses, muito obrigado, querida irmã. Vamos brindar com essas palavras imensamente esclarecedoras, iluminadas. Nós temos lá fora a exposição dos livros da nossa irmã Sueli, estão à venda para todos. Sueli, você estará aqui ainda para autografá-los? A Sueli está à disposição para autografá-los. Os irmãos que frequentam os domingos e vêm à nossa casa e aguardam o passe, temos um grupo de irmãos dispostos ali a ministrarem o passe. Todos poderão se posicionar ali à frente da sala, como de costume.